A visão turva de um ambiente familiar me fez piscar algumas vezes para reconfirmar que o que eu estava vendo não era um sonho. Ao que parece, eu parecia estar de volta ao meu antigo corpo. Levantei-me do sofá em que estava sentado e saí do meu quarto no castelo. Uma jovem empregada, que estava esperando por mim do lado de fora, cumprimentou-me respeitosamente imediatamente. "De bom dia, Rei Grey." Eu nem me incomodei em olhar em sua direção, caminhando enquanto ela me seguia a alguns metros de distância. Chegando ao pátio onde todos os treinandos estavam alinhados com as espadas seguras na frente deles, voltei minha atenção para os instrutores gritando com eles sobre postura e respiração adequadas. Quando um deles me viu, ele imediatamente se virou e deu uma firme saudação militar, com os outros instrutores e estagiários fazendo o mesmo. Simplesmente fiz sinal para que continuassem antes de continuar. Chegando ao meu destino, abri as portas duplas, chegando na frente de um homem idoso com uma cabeça de cabelos brancos e grossos que combinava com sua longa barba e olhos esmeralda que brilhavam com um senso de sabedoria e conhecimento astutos. Ele era o chefe do conselho, Mar Lorna. Enquanto ocupava a posição de rei, não pude deixar de me considerar apenas um soldado glorificado. Quem realmente governou o país, administrando a política e a economia, era o conselho. Então, o que aconteceu com minha posição como rei? O título de rei significava que eu era, na verdade, mais um exército de um homem só. Devido ao número decrescente de crianças nascidas e à quantidade limitada de recursos, os conselhos de cada país se reuniram e, após incontáveis meses de discussão e argumentos, chegaram à conclusão de que se as guerras continuassem a existir, acabaríamos nos exterminando. Livrar-se da guerra levaria a dois resultados principais: diminuição na contagem de mortes, levando a um crescimento populacional, e uma diminuição nas terras exploráveis destruídas e nos recursos resultantes de armas nucleares. A solução que eles encontraram e promulgaram foi substituir as guerras por uma forma diferente de combate. O que substituiu as guerras ficou conhecido como os duelos Paragon. Sempre que houvesse uma disputa em um nível que impactasse o estado do país, um duelo de Paragon seria declarado, com cada país enviando um representante que considerasse o mais forte. Olhando para cima, Mar Lorna exclamou com um sorriso falso e pitoresco padrão que parecia ser uma característica inata entre os políticos: "Rei Grey. O que o traz à minha humilde morada?" "Estou me aposentando." Sem nem mesmo dar a ele a chance de reagir, soltei meu distintivo, um pedaço de metal tão procurado por todos os praticantes, e o bati em sua mesa de carvalho gigante, saindo pela porta. O que tenho vivido todos esses anos? Eu era um órfão que havia sido criado em um campo projetado para suscitar duelos. Eu tinha 28 anos, mas nunca namorei, nunca amei. Passei toda a minha vida até agora apenas para ser o mais forte. E a troco de quê? Admiração? Dinheiro? Glória? Eu tinha tudo isso, mas nunca em 1 milhão de anos eu escolheria ter isso sobre o que eu tinha na cidade de Asher. Eu senti saudades da Alice. Eu senti saudades do Reynolds. Eu senti saudades do Durden. Eu senti saudades da Jasmine. Eu senti falta da Ellen. Eu senti falta da Angela. Eu até senti saudades do Adam. Mamãe. Papai. COF. COF. Eu abri meus olhos novamente, com árvores altas e vinhas penduradas enchendo minha visão enquanto eu estava deitada de costas. No entanto, desta vez, a dor excruciante que me deu as boas-vindas me disse que eu não estava sonhando. Onde eu estava? Como eu estava vivo? Tentei me levantar, mas meu corpo não escuta. A única coisa que consegui fazer foi virar a cabeça, e até isso envolvia uma série de dores latejantes no pescoço. Olhando para minha direita, vi minha mochila. Virei lentamente a cabeça para a esquerda, cerrando os dentes por causa da dor. Meus olhos se arregalaram com a visão e eu imediatamente tive que resistir à vontade de vomitar. À minha esquerda estava o que restou do mágico que eu havia arrastado comigo. Uma poça de sangue cercou o cadáver, cujo corpo provavelmente tinha mais ossos quebrados do que os ainda intactos. Eu podia ver os ossos brancos de suas costelas projetando-se para fora da cavidade afundada do peito com uma pilha de suas entranhas ao lado dele.
Seus membros estavam espalhados em ângulos não naturais, com o crânio do mago despedaçado nas costas com um pouco de massa cerebral escorrendo junto com o sangue. Seu rosto estava congelado em uma expressão de surpresa e descrença, exceto por seus olhos completamente vermelhos, já que um rastro de sangue seco ainda era visível em suas órbitas. Eu não conseguia virar minha cabeça rápido o suficiente. Com meu corpo já enfraquecido sendo agredido tanto pela visão horrível quanto pelo cheiro repugnante, eu vomitei o que sobrou no meu estômago até que fiquei com o estômago totalmente vazio. Mesmo em minha vida passada, nunca havia encontrado um cadáver tão mutilado. Com o fedor nauseante e os insetos se banqueteando com o sangue, não pude deixar de me sentir mal. Com partes do rosto e do pescoço cobertas pela minha própria regurgitação, finalmente consegui virar a cabeça para livrar minha visão dos restos grotescos do mago. Como eu ainda estava vivo? Não pude deixar de me perguntar o que tinha acontecido enquanto eu estava inconsciente. Claramente, o mago estava vivo até o pouso, então o que aconteceu comigo? Eu deveria estar muito parecido com este cadáver agora, talvez até pior, mas não só eu estava bem, eu nem pareço ter um osso quebrado. Eu ponderei sobre as possíveis respostas até que fui interrompido por um forte resmungo do meu estômago. Mais uma vez, tentei me levantar, lutando contra os protestos do meu corpo. As únicas partes do meu corpo que parecem estar me ouvindo agora são meu braço direito e meu pescoço para cima. Embuimando em meu braço direito e usei meus dedos para arranhar meu caminho, arrastando meu corpo, para alcançar minha mochila. Não podia estar a mais de 1 metro de distância, mas demorou o que pareceu 1 hora até que finalmente consegui alcançá-lo. Puxando-o para mais perto de mim, vasculhei com minha única mão que estava indolor no momento, até que encontrei o que estava procurando, os frutos secos e nozes que minha mãe tinha embalado. Consegui encher a boca do lanche que trouxe apenas por causa da insistência de minha mãe. Minha garganta, surpresa com a repentina inundação de comida, respondeu-me deixando em um acesso de tosse asfixiado, levando-me a outra rodada de agonia em meu corpo. Procurando o saco de água dentro da minha mochila, eu lentamente derramei um pouco da água na minha boca antes de colocar outro punhado do lanche na minha boca. Com as lágrimas escorrendo pelas laterais do meu rosto e nas orelhas, continuei mastigando as rações secas até que ela cochilasse de novo, usando minha mochila como manta. Meus olhos se abriram enquanto eu acordava com a forte pontada de frio. Olhando ao redor, a posição dos primeiros raios de luz atingindo seu pico através das montanhas, já era madrugada. Desta vez, consegui me levantar, mas apenas com a ajuda de Mana. Inspecionei cuidadosamente todo o meu corpo, certificando-me de que tudo estava no lugar antes de me permitir relaxar. Uma coisa de cada vez. Eu fiz meu caminho até o cadáver do mago enquanto tentava evitar olhar para os ferimentos hediondos que causaram sua morte. Localizando a faca que estava procurando, rapidamente a tirei de sua coxa. Eu não tinha certeza de quanto tempo teria que ficar aqui, então ter uma arma era fundamental. Que bom, você acordou. Eu imediatamente assumi uma posição de combate, rangendo a dor do movimento repentino, com minha faca na mão, virando-me para encarar a carcaça. Juro por Deus se este cadáver é quem está falando. Uma risada melódica me fez procurar a fonte da voz. Não se preocupe. Você não terá que se preocupar com a reanimação daquele cadáver. A voz que parecia vir do nada tinha uma qualidade digna, mas suave que emanava uma sensação de realeza. Era um som poderoso e ressonante, mas sedoso e calmante que fazia você querer confiar nele. Ainda em guarda, consegui murmurar uma resposta nada elegante. Quem é você? Foi você quem me salvou? Sim, para sua segunda pergunta. Quanto ao primeiro, você logo descobrirá quando chegar à minha casa. Essa voz parecia terrivelmente certa de que eu tentaria encontrá-la. Como se lesse meus pensamentos, ela continuou: eu sou a única que será capaz de levá-lo para a casa deste lugar, então eu aconselho a se apressar. Isso empurrou algum sentido para mim. Isso mesmo. Eu precisava voltar para casa. Mãe? Pai? Os chifres gêmeos. Meu irmãozinho. Eles estão bem? Eles alcançaram Shiruz em segurança? Se a voz realmente pudesse me levar de volta para casa, eu não teria escolha a não ser encontrá-la.
Aham, querido U. Senhor Voz. Posso pedir as instruções para a sua localização para que você possa me abençoar com a sua presença? A voz deixou escapar outra risada suave antes de responder. Você não acha que é um pouco rude chamar uma senhora de senhor? E sim, vou mostrar o caminho. Ah, então era uma senhora. Imediatamente, minha visão mudou para uma visão panorâmica. Afastando o zoom, um local que ficava a cerca de um dia de viagem para o leste apareceu e iluminou-se antes que minha visão voltasse ao normal. Recomendo partir imediatamente. Vai ser muito mais seguro viajar durante o dia do que de noite. Repreendeu a voz suave. Sim, senhora. Eu rapidamente peguei minha mochila antes de trotar em direção ao meu destino. Tornava-se menos doloroso a cada passo e, no meio da manhã, eu só ficava com algumas dores aqui e ali. O que quer que aquela senhora tenha feito foi alguma magia poderosa. Nunca ouvi ou li sobre lançar um feitiço com tanta distância. Ou talvez ela tenha ido embora depois de lançar o feitiço um pouco antes de eu pousar? Então, como ela poderia saber que estávamos caindo, e por que ela só me salvou? Quanto mais eu tentava resolver o mistério, mais perguntas eu parecia fazer. Ouvindo um som gorgolejante fraco, fui na direção, avistando um riacho estreito. Sim. Eu exclamei. Eu estava absolutamente sujo. Meu rosto e pescoço ainda tinham um fedor de ácido estomacal, enquanto minhas roupas estavam rasgadas e cobertas de fuligem. Quase correndo, eu me lancei no riacho, esfregando vigorosamente meu rosto e corpo. Tirando minhas roupas e depois de brevemente lavá-las, coloquei-as sobre uma rocha próxima para secar. Depois de terminar o banho refrescante, caminhei em direção às minhas roupas ainda úmidas quando... Cucucu, que agradavelmente despreocupado. Reflexivamente, minhas duas mãos se abaixaram para cobrir minha área preciosa enquanto eu curvei minhas costas, tentando fazer meu corpo o menor possível. Não se preocupe, não havia muito para ver. Estremeci ao quase sentir a voz piscar para mim. Que rude! Meu orgulho. Resmungando, quase quis argumentar que meu corpo não estava desenvolvido, mas optei por ignorar a voz e colocar minhas roupas. Au, não faça beicinho. Peço desculpas, a voz abafou uma risada. Acalme sua mente, Arthur. Um rei deve ter calma. Depois que coloquei minhas roupas, a voz pervertida pareceu ficar em silêncio. Não me importando muito, vasculhei minha bolsa e tirei a última das minhas rações secas. Água não seria um problema por um tempo, já que eu tinha acabado de encher meu saco de água, mas eu precisaria de comida em breve, espero que a voz me forneça algo. Olhando em volta, comecei a me perguntar onde estava. Já que caí da montanha em direção ao leste, devo estar perto dos domínios dos elfos. Não acho que. Estou na floresta de Elshire, porque não estou cercado por névoa. Eu estava na clareira das feras. Não. Não havia bestas de mana. Avistei alguns coelhos e pássaros, mas ainda não vi nada mais. Algo ainda mais estranho que notei um pouco antes foi a abundância de mana neste lugar. Foi principalmente devido à riqueza de mana que fui capaz de me recuperar do meu estado inicial tão rapidamente. Embora isso ainda não explique como sobrevivi em primeiro lugar, esperava que a fonte por trás da voz me contasse. Eu deveria me apressar. Tirando o fato de que não havia estrada, acabou sendo uma viagem tranquila e sem intercorrências, com o mínimo de obstáculos e terrenos que tive que contornar. Conforme eu me aproximava da localização da voz, a abundância de mana estava ficando mais rica e densa. Ignorando a tentação de parar e absorver a mana circundante, aventurei-me. O treinamento não era importante agora. Eu precisava voltar para casa. Já que todos provavelmente presumiram que eu estava morto, não pude deixar de me preocupar com mamãe e papai. Não tanto fisicamente, mas por sua saúde mental. Estou preocupado que mamãe e papai não se perdoem por minha morte. O único pensamento que me confortou foi o fato de minha mãe estar grávida. Sim. Pelo menos pelo bem do meu irmão ou irmã por nascer, eles permaneceriam fortes. Cheguei à área para onde a voz me direcionou,
mas não consegui ver nada além de um aglomerado de rochas cercado por um aglomerado de árvores. Estou feliz que você conseguiu chegar aqui com segurança, a voz ecoou com confiança, como se já soubesse que eu faria. Prazer em conhecer-o. Senhora? Senhorita. Rocha? Eu não sou uma rocha, nem um agrupamento delas. Existe uma fenda entre a parte de trás das rochas adjacentes. É onde estarei, a voz riu. Olhando em volta, consegui localizar a pequena lacuna, da largura de um adulto, entre duas das pedras maiores que estavam encostadas uma na outra. A leve brisa que soprava da fenda me disse que eu tinha encontrado o que estava procurando. Se não fosse pela voz me direcionando para este local exato, eu nunca teria notado a pequena fissura. Criança, continue e entre pela fenda, mas fortaleça-se com mana antes de fazer isso. Eu posso finalmente encontrar mamãe e papai em breve. Sem um segundo de hesitação, eu deslizei pela abertura facilmente enquanto imbuía a mana para fortalecer meu corpo. Eu esperava que uma plataforma pisasse, mas, em vez disso, mergulhei imediatamente no buraco escuro. A voz falhou em me avisar que eu faria uma queda vertical. Acho que foi por isso que ela mencionou usar mana para mim. Foi o pensamento que passou pela minha cabeça enquanto eu descia, gritando a plenos pulmões de 4 anos de idade. Esfregando minha bunda, gemendo, eu lentamente me apoiei. Nós finalmente conhecemos, criança. Senti o sangue fugir do meu rosto enquanto minha boca se abriu e os olhos se arregalaram. Sentindo-me tonto enquanto minhas pernas não conseguiam me sustentar, desabei de volta na minha bunda dolorida, olhando para aquele que tem me ajudado esse tempo todo.